Dores nas costas, fala sério. Quem já não teve uma dorzinha nas costas? Dificilmente alguém já não reclamou sobre dores nas costas. Vamos conversar com ele, que é especialista em dor, Dr. Orlando Collado. Doutor, fala sério que uma dor nas costas incomoda, não é? Incomoda bastante e é muito comum. Na estatística das incidências de dor, a dor nas costas ou a dor lombar, junto com a cefaleia, são as duas maiores causas de dor e as duas maiores causas de procura consultórios para ajuda médica. E o que causa, na maioria das vezes, as dores nas costas? Bem, a dor lombar, ela é algo sui generis, porque a região lombar ela é um emaranhado de nervos que se entrelaçam e que podem acabar confundindo o examinador. Mas, resumindo, o que pode causar dor lombar, ou dor nas costas, ou dor lombar baixa? As três causas principais são a dor originada entre as articulações das vértebras, onde uma vértebra se articula com a outra. Existe uma região chamada de articulação facetária. Essa região inflama e causa dor. Principalmente quando o paciente faz uma hiperextensão do corpo e a dor aumenta, ou uma lateralização e a dor aumenta, existe uma chance grande dele ter uma síndrome facetária, que é a inflamação das articulações entre as vértebras lombares. Uma outra causa comum de dor lombar é a sacroileite, é a inflamação entre o osso ilíaco e o osso sacro. A sacroileite, ela tem uma incidência menor do que a dor pela síndrome facetária, e um diagnóstico bem fácil de se identificar é fazer uma pressão sobre esse ossinho que nós temos aqui atrás, que é a espinha ilíaca posterior superior, aperta ela para baixo e a dor aumenta. Isso é uma sacroileite, uma inflamação da articulação sacroilíaca. E uma outra causa muito comum, e talvez a mais frequente, são as dores causadas por compressão dos nervos lombares. Quais são os nervos que emergem da medula e vão para membros inferiores, que é a famosa ciática. A dor ciática, do nervo ciático. Do nervo ciático. O nervo ciático, ele é uma junção de vários nervos que saem aqui da coluna, e os locais mais comuns de apresentarem dores dos nervos que formam o nervo ciático é entre L4, L5 e L5, S1, ou seja, a quarta e a quinta vértebra lombar, e a quinta vértebra lombar e a primeira vértebra sacral. E tem mais um fator ainda causal da dor lombar, Rose, que é a dor discogênica. Esse disco que fica entre as vértebras, ele se rompe, extravasa um material de dentro dele para o meio externo, e esse rompimento desse ânulo fibroso do disco causa uma inflamação na própria parede do disco, causando a chamada dor discogênica, que também é uma dor lombar. E essas dores, essas inflamações todas, elas acontecem por quê? Seria a má postura da pessoa, em geral? O que ocasiona essas inflamações? Bom, existem vários fatores que podem causar essas dores e, às vezes, a dor não tem uma explicação adequada. É o que a gente chama de dor funcional. Ela existe, mas você não acha uma causa aparente para ela. Mas veja bem, má postura pode causar esse tipo de dor. Você sentar de forma inadequada numa cadeira, você deitar, por exemplo, tem gente que gosta de assistir televisão na cama, deita todo desajeitado, pode causar esse tipo de dor. Dormir de bruços pode ser uma causa. Excesso de peso, fumo. O fumo crônico pode degenerar precocemente as vértebras lombares e causar dor. O fumo? O fumo. Fumo é uma causa frequente de dor lombar. Má postura no trabalho, você ficar levantando peso, né?
ou até causas onde o indivíduo já nasce com algumas alterações anatômicas da coluna, como a escoliose, a lordose e a cifose, que em determinada época da vida pode causar dor lombar. Então, cada caso exige uma investigação especial. Isso que você disse é fundamental. Você não consegue tratar um indivíduo com dor sem você ter o diagnóstico da causa da dor. Cada dor tem uma causa específica. Se você não fizer esse diagnóstico da causa, você não faz a abordagem adequada e não consegue a resposta terapêutica, que é o alívio da dor. Daí tudo é paliativo, nada é definitivo. Né? Exatamente. É aquela coisa assim, eu estou com dor, vou tomar um anti-inflamatório, um analgésico. Naquele momento pode resolver, mas a dor continua. Por quê? O anti-inflamatório, ele trata o sintoma, ele não trata a causa. Então, um paciente desse sempre tem que procurar um profissional para fazer o diagnóstico da causa da dor e eliminar a causa, para que ele não continue tendo dor todos os dias. Bom, pelo que você falou, eu já entendi que cuidar da postura, acho que se a gente tomar cuidados básicos para isso, que é tão comum, a gente senta e deita sempre com muita frequência, a gente pode evitar algumas dores? Sem dúvida. Você, quando tem a maneira correta de sentar, de levantar, de dormir, você impede pressões pontuais em algumas partes da coluna. Você mostra pra gente? Pois não. Bem, Rose, quando você for deitar, tanto para descansar ou para dormir, a melhor maneira de você deitar é de lado. Você deitando de lado, você respeita as curvaturas da coluna, né, e você não sobrecarrega as articulações entre as vértebras. A melhor maneira é você colocar um travesseiro no meio das pernas, né, porque você não força as articulações coxo-femorais e também não coloca uma força muito grande na região lombar e até na região cervical e dorsal. Quando você for levantar, você deve levantar de lado também, não fazer aquele esforço de levantar de frente. Levanta de lado, que você aproveita melhor o movimento e não sobrecarrega nenhuma estrutura importante. Então, travesseiro no meio das pernas e de lado nessa posição. Para dormir. Para dormir. Isso. E levantar de lado também. Tem com alguma mão? Não, você pode se apoiar como você... Não, de frente, então. Não, de frente não é uma boa posição, né? Porque você está com a musculatura fria, você vai sobrecarregar principalmente os músculos abdominais, né? E quando você não tem muita força nesses músculos, você vai fazer uma sobrecarga nas vértebras lombares e torácicas. Isso pode trazer algumas consequências. Dica anotada. Deitar-se de lado, travesseiro do lado e um travesseiro no meio das pernas. E para sentar? E para sentar, Rose, a maneira correta é aquela onde você se acomoda na cadeira, notando ou sentindo que você não está fazendo nenhum esforço extra com nenhum músculo, tanto da região lombar quanto da região abdominal. Quem senta vai usar alguma coisa em cima de algum lugar, ou para se fazer leitura, né, ou para se escrever. Procurar sempre se fazer a leitura, se possível, na altura dos olhos, em computador, ou quando você for ficar muito tempo fazendo uma leitura de livro, tem aqueles aparadouros, né, onde você não tem que ficar muito tempo com a cabeça baixa, né? E sempre ter um apoio para os pés, principalmente quando a cadeira for muito alta, você tem um apoio para que você não tenha que ficar sobrecarregando músculos também para ficar segurando os membros inferiores. Então existe aqueles anteparos, aquelas bases ergonômicas no trabalho, né, onde a pessoa fica com os pés apoiados ali em cima. E uma dica importante é você nunca se esparramar na cadeira para fazer qualquer atividade no seu trabalho. Procurar ficar sentado com a coluna reta e com apoio para as costas para que você não fique sobrecarregando estruturas lombares ou abdominais.
Aí, gente, vale a pena tomar determinados cuidados para você evitar dores nas costas. Doutor, foi um prazer falar com o senhor e esperamos que as pessoas tenham se beneficiado com a nossa entrevista. Prazer, obrigado, Rose.